Indo direto para o Senado Federal, onde acontece a sabatina de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, ao qual ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Camila Xavier, nos conta o que aconteceu pela manhã, como é que está a situação nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha por aqui. Pois é, essa sabatina começou de manhã, logo depois de a sessão da CCJ ter sido aberta. Foram anunciadas outras duas sabatinas também que acontecem hoje, outras duas votações de indicadas do presidente Lula, também para a DPU e para o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Mas, logo depois, Jorge Messias fez um pronunciamento, falou um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua trajetória de vida também, se emocionou em alguns momentos ao lembrar dos pais, falou também da sua religião. E aí, logo em seguida, foi aberta, de fato, essa sabatina, Rafael. Então, os senadores puderam começar a fazer as perguntas para Jorge Messias. Teve início, claro, com o relator dessa indicação, o senador Everton Rocha, que, como ele já havia conversado com a gente aqui no Metrópolis, ele daria início a essas perguntas, tratando justamente de pontos que são considerados mais delicados para Jorge Messias, para essa sabatina dele, para essa análise da trajetória dele. Então, ele tratou justamente sobre a questão do aborto, né? Enquanto Jorge Messias atuava, como ele ainda atua, né? Ainda ocupa esse cargo de advogado-geral da União, mas durante essa sua atuação, ele enviou um parecer, a AGU enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal, questionando uma resolução do Conselho Federal de Medicina que impedia a utilização de um procedimento que é utilizado, né, por médicos para o aborto nos casos que são permitidos pela lei. Fato é que esse parecer que foi enviado, então, pela AGU, passou a ser questionado aqui pelos senadores, no sentido de que Jorge Messias seria, então, a favor do aborto, mas questionado, então, sobre isso por o Everton Rocha, Jorge Messias fez questão de dizer que ele é totalmente contrário ao aborto, a esse tipo de procedimento, e aí ele explicou esse parecer que foi dado pela Advocacia Geral da União. Ele explicou que foi uma questão técnica pelo fato de o Conselho Federal de Medicina não ter a prerrogativa, não ter a possibilidade de regular sobre essa questão, e que assim como eles estariam fazendo uma resolução para restringir o aborto, eles também poderiam fazer uma resolução para ampliar o aborto, e que por isso ele foi contrário por uma questão técnica. A gente tem, inclusive, Rafael, um trechinho desse momento em que Jorge Messias toca nesse ponto do aborto. Eu peço para a gente conferir então agora. Sou totalmente contra o aborto. Absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ação de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. Eu quero deixar absolutamente Vossas Excelências tranquilos quanto a isso. Agora, é importante que nós separemos 3 coisas. Primeiro, a convicção pessoal. Terceiro, a posição institucional. Segundo, a posição institucional. Terceiro, a decisão jurisdicional. E eu queria que Vossas Excelências, a partir dessa perspectiva, entendessem isso muito claramente. Na condição de advogado-geral da União, apresentei um parecer perante o Supremo Tribunal Federal em que defendi, de forma muito clara e categórica, a competência privativa do Congresso Nacional para legislar sobre o tema do aborto. Ponto. Por quê? Porque assim diz a Constituição Federal. Eu quero até destacar que eu fui confrontado em relação ao tema específico da ADPF 1141, em que se discutia a prática terrível da sistolia fetal. Eu fico pensando, até porque fui confrontado por alguns senadores, eu acho que não há prática qualquer que seja positiva. Qualquer prática é dolorosa. Um aborto, qualquer que seja a circunstância, é uma tragédia humana. Agora a gente precisa olhar também com humanidade. Há uma mulher, há uma criança, há um adolescente, há uma vida. É por isso que a lei estabeleceu hipóteses muito restritas de excludentes da ilicitude. E isso há décadas. Nós estamos falando quando a mãe, a genitora, corre risco de vida.
nós estamos falando do momento trágico, porque é preciso dizer que precede um crime, o estupro, e, mais recentemente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso da anencefalia. São essas três hipóteses estabelecidas dentro do nosso ordenamento jurídico de forma absolutamente restritiva. Pois é, Rafael. Então, a gente acompanhou aí essa fala de Jorge Messias sobre essa questão do aborto, mas ele abordou diversos outros pontos. Ele vem sendo questionado aqui pelos senadores sobre diversas questões, por exemplo, a questão do 8 de janeiro, a atuação que a AGU teve também no 8 de janeiro. Tanto o senador Everton Rocha já começou fazendo uma pergunta sobre essa questão, quanto o senador Flávio Bolsonaro, que também é pré-candidato à presidência da República, o questionou, perguntou para Jorge Messias qual era a visão dele sobre a atuação da Corte do Supremo Tribunal Federal em relação a esse processo, que ele classificou como uma farsa. Flávio Bolsonaro disse que esse julgamento teria sido uma farsa e também disse que o debate da anistia foi interditado. Então questionou Jorge Messias sobre essa questão e Jorge Messias disse que não iria se manifestar especificamente sobre isso para evitar que ele fosse considerado impedido caso ele passasse a julgar esse processo sendo aprovado, para ocupar essa cadeira lá no Supremo Tribunal Federal. Mas ele fez questão de dizer que o processo penal não é um ato de vingança, mas sim um ato de justiça. Ele disse que, do ponto de vista do direito penal, temos que voltar ao que é básico: legalidade estrita, a taxatividade das condutas, proporcionalidade da pena, a individualização da conduta e da pena. Essas questões são basilares e é o que temos que nos ater dentro de um julgamento de qualquer processo penal. Processo penal não é vingança, é um ato de justiça. Foi o que disse aí Jorge Messias, então, questionado sobre essa questão do 8 de janeiro, e também tratou sobre diversos outros pontos. Ele não se opôs, por exemplo, ao casamento homoafetivo, disse que a atuação do Supremo Tribunal Federal em relação a isso foi por conta de uma omissão do Legislativo, que passou quase 20 anos desde que a Constituição de 88 foi aprovada para legislar sobre isso, no caso, para o Supremo Tribunal tratar sobre isso, porque o Congresso não havia legislado. Então, ele tratou aí sobre esses pontos e vem sendo questionado, então, Rafael, sobre diversas questões aí, posicionamentos dele em relação a esses temas que são considerados mais sensíveis, cruciais para essa aprovação, para angariar, então, o apoio desses senadores que são uma ala mais conservadora, senadores que estão mais à direita e que seriam, então, mais contrários à aprovação de Jorge Messias para ocupar a cadeira no Supremo Tribunal Federal. Camila Xavier, muito obrigado. A gente sabe que ainda leva muito tempo aí dessa sabatina, até porque ela também tem todo esse escopo político envolvido com a indicação do presidente Lula. Qualquer novidade, você volta aqui no Agora Metrópolis.